e nos dá a oportunidade diária de recomeçar. E nós temos a oportunidade de celebrar, e por isso que celebramos a ceia do Senhor. Amém? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Eu vou pegar a minha aqui. Ok? Pegue a sua Bíblia e vamos orar. Vamos orar pela palavra dessa noite. Amado Jesus, nós te agradecemos. Amado Jesus, nós te engrandecemos. E pedimos que nessa noite o Senhor se revele a nós. Pai, nós vamos ver na sua palavra hoje, no compartilhar da mensagem de hoje, nós vamos ver o Senhor aparecendo para Paulo, o Senhor aparecendo para Saulo e mudando a vida dele. Eu peço em nome de Jesus, revela-te a nós. Não somos merecedores, como já falamos, mas precisamos. Mas mais do que isso, mais do que te revelar a nós, traga direção, traga clareza, traga orientação. Pai, que a sua palavra nessa noite sobre a vida de cada um esteja aqui trazendo a direção para as nossas vidas. Amado Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, fale conosco, seja espírito de sabedoria sobre as nossas vidas, e que nessa noite nós possamos não somente ouvir, mas receber, compreender e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, se você viu aquilo que eu postei nas redes sociais, também nos grupos do WhatsApp, o tema da mensagem é Um Saulo precisa de você. Então, se você vai anotar aí, já anote, um Saulo precisa de você. E hoje, então, nós vamos estudar esse texto que está em Atos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, a partir do versículo 1 e seguintes. Preste muita atenção nessa palavra, porque eu tenho uma certeza que essa palavra é uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. É uma palavra que vai nos fazer nos mover debaixo da orientação, da direção dele, e vai nos levar a viver coisas incríveis. Sermos usados poderosamente por Deus. Eu tenho certeza disso. Então preste muita atenção. Deixe o Espírito Santo falar com você a cada momento, a cada versículo, ponto a ponto da mensagem de hoje. Versículo 1 e seguintes diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Primeira coisa que eu quero falar para você é que o personagem, um dos personagens, nós vamos falar de dois personagens hoje à noite, e o primeiro personagem é Paulo, que na realidade ainda não era Paulo, era Saulo. Quem era esse camarada? Quem era Saulo? Saulo de Tarso era um homem da alta sociedade, da cúpula dos judeus. Era um homem muito bem estruturado na sua vida. Era um homem muito aplicado ao estudo. Um homem muito aplicado à cultura judaica. Pastor, como é que tu sabe tudo isso? Como tu está dizendo tudo isso? Deixa eu explicar para você. A palavra fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi, naquela época que Paulo estava vivo,
o maior rabi, o maior mestre dos rabinos de Israel, daqueles que ensinavam as crianças, os jovens, os homens, não somente as questões da fé, da espiritualidade, mas também a respeito de cultura, de costumes, também a questão de ler, escrever. Ele foi criado pelo cara mais inteligente e mais respeitado de Israel. Então Paulo era esse cara. Ele estava um nível acima, já dentro da sua própria cultura. Além disso, Paulo também era cidadão romano. Então ele estava além da sua cultura. Porque poucos judeus da época eram cidadãos romanos. Então ele tinha, de acordo com aquela época, a proteção diante da lei judaica e da lei romana. Na Bíblia fala que um dos momentos depois que Saulo se converte, ele é açoitado por um guarda, e quando o guarda descobre que ele era cidadão romano, o soldado, fica apavorado, porque todo homem que açoitasse um cidadão romano também seria açoitado de maneira pior. Então Paulo era esse cara. Paulo não era um Zé Ninguém, Paulo não era alguém que não tinha nada. Para você ter ideia, Paulo tinha acesso ao sumo sacerdote. Ter acesso ao sumo sacerdote é como se você tivesse acesso a uma das grandes lideranças da nação. Não é qualquer um. Principalmente naquela época não era qualquer um. E principalmente com os ritos judaicos, não era qualquer um. Nenhum estrangeiro podia tocar no sumo sacerdote, ninguém podia chegar perto, nenhuma mulher poderia estar no mesmo recinto que um sumo sacerdote, a não ser as mulheres da sua família. Perceba, Saulo não era um Zé Ninguém. Só que Saulo tinha no coração dele algo perverso. E ele mesmo diz isso, que ele era um perseguidor. Um perseguidor. E ele vai ao sumo sacerdote e fala: deixa eu perseguir os cristãos que estão em Damasco. Por quê? Porque ele já era um perseguidor em Jerusalém. Ele já era um perseguidor em Jerusalém. E para a cultura judaica, para os judeus, para a alta cúpula do judaísmo, era muito bom. Porque Paulo poderia pegar pesado com os cidadãos de Damasco, porque ele não seria cobrado, porque ele era um romano. Então Paulo se apossava dos direitos dele e dizia: deixa comigo. Por que Paulo estava fazendo isso? Porque ele tinha uma trajetória dentro do judaísmo. Paulo ia ser o maior judeu daquela época. Saulo ia ser, por quê? Porque ele tinha total confiança do sumo sacerdote. Ele era discípulo do rabi mais famoso de Israel. E quando Paulo então sai de Jerusalém a Damasco, para trazer os troféus dele preso, que eram os judeus cristãos, que naquela época os judeus cristãos eram chamados os do caminho, porque seguiam Jesus, e Jesus uma certa vez falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, então eles denominaram os do caminho, e foi em direção a Damasco, para pegar os judeus cristãos e trazer para serem julgados em Jerusalém, por fazer parte dessa seita. E o que acontece? Nós vamos ler agora. Seguindo ele, versículo 3, capítulo 9 de Atos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem
pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Paulo não estava louco. Saulo, difícil falar Saulo, a gente sempre fala Paulo, né? Saulo não estava louco, porque a comitiva que estava com ele ouviu também. Ouviu também. Mas eles não enxergaram nada. Eles não enxergaram nada. Mas eles ouviram. Então Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus se apresentou para Paulo. Jesus se apresentou para Paulo. Muitas pessoas falam, Paulo era muito amado por Deus. Deus tinha um grande propósito. Com certeza, a gente vê. Grande parte do Novo Testamento foram cartas escritas por ele. Mas eu penso também da seguinte forma. Tinha muito discípulo do caminho de Jesus em Damasco que Jesus amava. Falava, ei, não posso deixar mais acontecer nada com nenhum dos meus discípulos. Vou ter que converter esse cara. E Jesus aparece para ele. Jesus aparece para ele. Gente, ele cai. Muitos dizem que ele caiu do cavalo. Na Bíblia fala que ele caiu ao chão. Até dá para entender porque dizem que ele caiu do cavalo, porque naquela época um cidadão romano e um cara de alta classe do judaísmo, da cultura judaica, não andava a pé. Só o pessoal mais simples andava a pé. Quem era de um nível elevado não andava. Mas, quando isso acontece, Paulo fica cego. Ele fica cego. Porque ele viu a glória de Deus. E aí entrou o desespero de Saulo. O desespero de Saulo vivi uma vida toda achando que estava fazendo certo e descobri que eu sou cego. Eu não enxergo da forma que eu deveria. Acontece ali uma tragédia. É uma tragédia ou não ficar cego? É uma tragédia. E Saulo fica cego. E ele vai e obedece a voz que diz para ele ir até Damasco e esperar lá. E ele vai para uma casa e a palavra de Deus fala que ele foi guiado pelos homens. Ele não conseguia enxergar nada. Entrou na casa e ficou 3 dias sem ver. E também ficou sem comer e sem beber. Por 3 dias. Por 3 dias. A gente pensa assim, nossa, ficou 3 dias sem beber e sem comer. Eu falo para vocês, se Deus não tivesse mandado o segundo personagem da história no 3º dia, Paulo teria ficado 7 dias sem comer e beber. Por quê? Porque era um costume da época do judaísmo, dos homens que eram devotos à cultura judaica, ao judaísmo, fazerem jejuns prolongados. Mas ele ficou lá porque ele ficou matutando, ele ficou pensando em tudo aquilo que tinha acontecido. E o que aconteceu? Versículo 10, acompanhe comigo. Isso aqui só foi a introdução, agora que o negócio começa a pegar fogo. Agora que nós vamos começar a entender mais profundamente a mensagem dessa noite. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ao que respondeu, disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias. Ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai-te à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor, Senhor,
de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Vou parar por aqui, deixa eu explicar até aqui. Ananias era um cristão temente a Deus, um judeu exemplar. Um judeu exemplar, um cristão temente a Deus, dedicado. E Deus mostra numa visão para ele. Deus fala com ele. Ele diz, eis-me aqui. E o Senhor diz, através de uma visão, eu quero que você vá e ore com Paulo. E Ananias vê um homem entrando na casa de Paulo, onde Paulo estava, que era a casa de Judas na realidade, e ao ver ele entrando, vê orando com aquele cara, colocando a mão. Isso numa visão. Então, Ananias estava orando, Deus fala com ele, dá uma visão, fala para ele, eu quero que tu vai lá, e ele se auto-vê indo orar. Deus dá um GPS, o Waze. Falou, dobra à direita, entra naquela casa, tal, assim. Você chegou ao seu destino. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez. Deixa eu abrir um parênteses. Quem já usou o GPS celestial? Eu algumas vezes já estou aqui parado e falo, Deus, eu estou perdido, me ajuda. Me ajuda. Se você ainda não teve essa experiência, o dia que você estiver perdido num lugar... Não estou falando de perdido de direção, de carro. Faça essa oração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. E foi isso que aconteceu com Ananias. Ananias, de certo, pensou com ele mesmo. Rapaz, porque eu fui orar hoje? Aí ele fala para Deus, Deus, esse camarada aqui... Esse camarada, ele veio para Damasco para acabar com a nossa raça. Ele veio para Damasco para fazer aquilo que ele tem feito lá em Jerusalém. E eu tenho ouvido muito a respeito dele, porque naquela época, o que acontecia? Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha jornal. Então existiam pessoas chaves em cada comunidade, em cada bairro, em cada cidade, que recebiam informação e passavam a informação. E Ananias provavelmente era um desses camaradas. E o que acontece? Ele fala, Senhor, esse cara é perverso. Esse cara é perverso. Ele começa... Depois que ele ouve Deus chamando ele tem a visão mostrando o que ele tem que fazer. Ele começa a dialogar com Deus, dizendo, Senhor, não tem como eu ajudar esse camarada. Não tem como. Mas se lembra o que ele tinha dito lá no início? Quando o Senhor chama ele, ele fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E olha só, versículo 14. Falando de Paulo ainda, Ananias falando para o Senhor. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor está me mandando curar e na casa do cara que veio para me prender. Olha só. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Primeira parte, Deus fala, eu tenho um propósito para ele. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito para ele pregar para os gentios. Perceba, Paulo era um judeu. Um judeu assim dos mais xiita. Judeu xiita daquela época não gostava nem de caminhar na mesma calçada com um cara que não fosse judeu.
E Deus fala, eu vou levar ele para os gentios. Ele vai pregar para o pessoal ali de Jerusalém, para os judeus, mas eu vou levar ele para longe. Para longe. Por isso que ele é chamado do apóstolo dos gentios. E fala mais ainda. Fala mais ainda. Eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Aí eu acho que nesse momento Ananias se conteve, mas ele pensou assim, Senhor, já que o Senhor está dizendo que ele vai pagar os pecados dele, eu vou lá. Já que o Senhor está dizendo que vai fazer ele sofrer um pouquinho, eu vou lá. Não, gente, estou brincando, é só o achismo do pastor Ander, tá? Achismo do pastor Ander. Confesso que se fosse eu ouvindo, ia dar um incentivo a mais. Se fosse eu ouvindo, falar, ele vai amar o Senhor, vai servir o Senhor, ele vai sofrer pelo nome do Senhor. Então tá bom, então eu vou lá. Eu acho que foi para dar um ânimo na Ananias, assim. Fica tranquilo. Eu sei de tudo aquilo que ele fez. E Paulo mesmo fala. Paulo se chama o pior de todos os homens. Imagina ter um cartão de visita. Olá, eu sou Paulo. Tudo bem? Pior de todos os homens. É isso aí que me descreve. Ananias obedece. Vai. Segue o GPS. E a gente continua lendo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora perceba. Aconteceu um milagre. Quando Ananias entra na casa e diz, eu vim aqui, meu irmão, porque o mesmo Jesus que apareceu para ti, apareceu para mim, para que tu seja curado e receba do Espírito Santo. E na hora, Saulo volta a ver. Ele crê em Jesus e no mesmo momento ele é batizado. Tudo que Paulo precisava era ter uma revelação de Jesus e uma pessoa que obedecesse a Cristo e o ajudasse. E Paulo teve isso. E aqui que começa a mensagem dessa noite. Eu dei toda essa introdução, várias instruções para você entender o contexto, para entender o que eu vou falar nesses próximos minutos. E esses próximos minutos podem fazer uma coisa comigo e contigo. Podem nos colocar no centro da rota de Deus para vivermos algo através das nossas vidas e da nossa igreja, ou pode simplesmente nos deixar acomodados, paralisados, se nós não quisermos responder da forma certa. A primeira coisa que nós temos que entender é que existem muitos Saulos na nossa cidade. Existem muitas e muitas pessoas que precisam de Jesus, precisam da revelação de Cristo e de uma pessoa, um Ananias, uma pessoa que esteja com os ouvidos atentos para ouvir e com o coração disposto para obedecer. Porque foi isso que Deus precisou e foi isso que Deus usou.
A nossa cidade está cheia de pessoas que têm muitas coisas, conhecem muito sobre muitas áreas, já têm as suas religiões, mas estão cegadas. Cegadas ou pelos seus medos, pelas suas dores, pelas suas enfermidades, cegadas pela sua cultura religiosa, cegadas nesse momento de pandemia por falta de esperança, por falta de motivo para viver, de propósito de vida. Há centenas de milhares de pessoas na nossa Porto Alegre, na nossa cidade e na grande Porto Alegre que estão como Paulo, achando que estão fazendo certo, mas fazendo errado, achando que estão cumprindo ritos religiosos, mas estão se prejudicando e prejudicando os outros, achando que vão alcançar alguma coisa na questão de espiritualidade sem ter Cristo. Não tem como. Não tem como. E tem dezenas e dezenas, centenas e centenas de pessoas caindo na estrada, porque o Espírito Santo tem falado ao coração e à mente delas que algo não está certo, que algo não caminha no lugar certo na vida delas. E muitas vezes essas pessoas não têm um Ananias na vida delas, na história delas. E o meu chamado para você, o chamado de Deus para você, através da mensagem dessa noite, é que nós sejamos o Ananias na vida de alguém. Eu sei que nós estamos num momento de pandemia e nós estamos mais enclausurados, nós estamos mais dentro de casa, nos contendo, não podendo abraçar, não tendo muito contato, não fazendo novas amizades. Mas existem Saulos que nós, como Ananias, precisamos alcançar. Que nós sabemos, que nós ouvimos. Ananias ouviu de Saulo, a respeito de Saulo. Quantas pessoas nós ouvimos que não estão bem, que não estão legal? Quantas pessoas a gente vê que a vida delas está sem sentido e nós percebemos que as pessoas estão nesse tempo de pandemia, de quarentena, percebendo que elas não têm um propósito de vida. A falta de rotina mostrou a falta de propósito de vida. E quando se falta propósito de vida, a fé que eles têm, no que eles têm, começa a ser questionada. E aí Deus conta comigo, contigo. Eu acho que Deus está no céu falando, vai filho, tu já disse eis-me aqui, tu já conhece a mensagem, eu já disse para ir, agora só vai. E nós estamos esperando que Jesus apareça para nós. Que Jesus apareça para nós. Mas ele já apareceu através da palavra dele, ele já apareceu quando veio ao mundo, ele tem estado aqui. O meu convite para você é: seja um Ananias na vida de um Saulo, seja um Ananias na vida de uma pessoa. Agora, como você faz para ser um Ananias? Primeiro, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Segundo, depois de falar com o Senhor e de ter um coração disposto que diz, eis-me aqui, envia-me a mim, depois de você ter um coração sempre disposto de entender que você está aqui por uma missão, isso faz parte do seu propósito de vida, ajudar os outros que estão cegos a enxergar a Cristo.
Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a tarefa é nossa e nós devemos fazer a tarefa independente da situação. Claro que Ananias temeu. Ele expôs o seu medo para Deus. Ele falou: Deus, como é que eu vou lá falar com esse camarada? Claro que tremeu as pernas. Claro que tinha dificuldades. Mas assim como Jesus, ele agiu. Jesus, quando estava, antes de ir à cruz, antes de ser levado, ele estava no Getsemane e ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a sua vontade. Nós percebemos nas Escrituras que todos os homens e mulheres de Deus foram relutantes. Como assim? Eles foram até aquele momento, mas existiam medos, preocupações, existiam crises internas, dificuldades. E agora nós temos também dificuldades externas, que é o Covid, é a pandemia e outras tantas. Mas nós vemos nas Escrituras, e nós vemos mais uma vez na vida de Ananias, no texto da palavra que lemos, ele cumprindo. Apesar de todo o temor, apesar de toda a dificuldade, apesar de não entender, mas ele escolheu obedecer. Aí entra a chave. Muitas vezes nós falamos: Senhor, por que eu não vejo milagres na minha vida? Quando Ananias chegou e falou de Jesus, perceba, aqui não diz que Ananias fez uma mega oração, não. Ele falou: eu estou aqui por esse propósito. Ele revela o propósito de Cristo na vida de Paulo e acontece o milagre. Sabe por que milagres maiores não têm acontecido nas nossas vidas? Porque nós não temos revelado, não temos expostos os propósitos de Cristo na vida das outras pessoas. Quando nós fazemos isso, a manifestação do poder de Deus. Quando eu manifesto o propósito dele e a manifestação da vida dele. Existe um Saulo que precisa de você. Existe um Saulo que precisa de nós. Existem milhares e milhares de Saulos que precisam de nós em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, aonde cada um está agora. Existe. Agora, a nossa decisão é de obedecer independente das dificuldades, obedecer independente das tarefas. Mas, volto a repetir, sempre conectado. Sempre conectado. Sempre conectado. Então nós vemos Ananias, temente a Deus. Deus fala com ele. Ananias tem uma visão, aí representação do Espírito Santo, porque em Joel 2, em Atos, também repete esse texto, fala que aqueles que são batizados no Espírito Santo têm visão do céu, sonham, falam novas línguas, têm revelação. Então ele tem uma visão da parte de Deus, uma visão clara, como eu brinquei com vocês, o GPS, e depois tem uma direção. Mas tudo isso porque ele estava buscando. E tudo isso porque Deus sabia que ele tinha um coração disponível. Deus só pede algo para nós se nós temos um coração disposto e disponível. Disponível aqui não quer dizer de agenda. Disponível quer dizer assim: eu estou disponível para fazer algo, mesmo que minha agenda está lotada. Se você pegar na Bíblia, Deus nunca pegou um camarada que estava de boa na lagoa. Ele sempre pegou as pessoas que estavam trabalhando. Porque ele sabe que essas pessoas são dispostas. A mensagem da palavra de Deus precisa nos mover a viver aquilo que ele tem para nós. Ir
Pregar o Evangelho é a nossa missão. Eu tenho falado isso muitas e muitas vezes e vou continuar porque faz parte da nossa vida de igreja local, faz parte da igreja do Senhor Jesus na face da terra, pregar o Evangelho. Mas nós temos que entender que nesse momento, você e eu, nós precisamos ser Ananias. Nós precisamos ser Ananias. Nós precisamos. E para isso, nós precisamos entender tudo isso que foi falado até agora, viver em nossa vida e tomar uma decisão de sair da porta da nossa casa, ir até a rua direita, entrar na casa de Judas e falar para Paulo: Paulo, eu estou aqui. Saulo, eu estou aqui porque o Senhor é contigo. O mesmo Senhor que te revelou quem Ele é o mesmo que me mandou aqui. Isso nós precisamos. Então eu quero convidar você, não somente ouvir mais essa mensagem, mas tomar uma posição e dizer: Senhor, eu vou ser o Ananias dessa cidade. Eu vou ser o Ananias da minha região. Eu vou ser um Ananias dentre os Ananias da Seara Porto Alegre. Eu vou abraçar a causa de levar o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão cegas, pessoas que estão numa situação horrível, para as pessoas que não estão bem. Eu não vou deixar de cumprir a tua missão para a minha vida, o teu propósito para a minha vida, por causa das dificuldades. Eu vou obedecer. Escolha obedecer e você verá milagres. Escolha obedecer e nós, como igreja, veremos milagres. Imagina Deus falando com todos como tem falado, eu tenho certeza. E Ele continuando, manifestando a graça dEle, o favor dEle. E nós podendo ser Ananias na vida de vários Saulos. O quanto Deus vai fazer através da nossa igreja local, da Seara Porto Alegre. Nós somos igreja por um motivo: ser um lugar de vida, aqueles do caminho para vários Saulos. Quando Saulo foi se encontrar com os do caminho, teve a vida dele transformada por Jesus através de Ananias. E assim será na vida de muitas pessoas que vão chegar na Seara Porto Alegre. Elas vão dizer: o meu Ananias foi fulano de tal. Está ali o meu Ananias, ali o meu Ananias. Por quê? Porque na nossa igreja nós somos um povo que ama obedecer Jesus, que ama viver o propósito de Cristo na vida pessoal e na vida local da igreja. Então, eu falo para você, nós temos uma missão: salvar um Saulo e ajudá-lo a se transformar num Paulo. Com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza, nós vamos conseguir. Você vai conseguir. E nós vamos entrar no livro da história de Cristo. E naquele dia, no tribunal de Cristo, quando nós estivermos para receber o galardão, os nossos Saulos estarão lá dizendo: esse cara aí, essa mulher aí, esse guri aí, essa guria foi usado por Deus, me ajudou a ver. Eu creio nisso. Pastor, quem pode? Todos. Todos que estiverem dispostos a obedecer. Você está disposto? Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, sobre a minha vida e a vida de cada um que aqui está. Pai, eu peço que o Senhor esteja sobre a vida de cada um. Pai, essa palavra é uma palavra de orientação, de direção, é uma palavra de chamado à ação, e nós estamos dizendo a Ti que nós vamos obedecer, nós estamos dispostos
a ajudarmos muitos Saulos, muitas pessoas, homens, mulheres, de todas as idades, de todas as classes. Nós estamos dispostos a ajudar cada um a encontrar o caminho verdadeiro e a ser curado, transformado em sua vida. Pai, eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe você, mas antes de encerrar essa transmissão e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, deixa eu falar uma coisa. Nós vamos, em setembro, nós vamos fazer um tempo muito especial de evangelismo online. Mesmo que nós tenhamos voltado já com os cultos, ainda não vai ser propício visitar pessoas. Então nós vamos fazer uma adaptação de um evangelismo online e vai ser demais. E eu conto com a ajuda de cada um. Para que você seja um Ananias na vida de um Saulo. Tá ok? Vamos orar agora, declarar pela nossa semana. Pai, nós estamos juntos, dizendo ao Senhor que cremos em Ti, adoramos o nome de Jesus, celebramos a ceia, recebemos a palavra e agora, Pai, nós pedimos e declaramos sobre a nossa semana. Pai, eu declaro sobre a semana de cada um terá uma semana abençoada, aonde a sua presença acompanhará cada um em cada momento da sua vida, aonde o Senhor fará coisas incríveis sobre a casa, a família, o trabalho, os negócios de cada um, aonde o Senhor será um Deus de provisão, aonde o Senhor será um Deus que não vai permitir que o mal, que a enfermidade, que o vírus toque em casas, em famílias. Pai, nós temos colocado a nossa família debaixo da sua mão. E Pai, nós cremos em nome de Jesus que o Senhor tem nos guardado e o Senhor é conosco. E porque o Senhor é conosco, nós temos a vitória e sabemos que teremos uma semana abençoada por Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, uma semana abençoada para ti, para sua casa. Deus abençoe. Se você precisar de algo, chame. Eu, a pastora, estamos à disposição sempre. Deus abençoe. Paz.